Bom dia, shalom. Vamos. Shalom, Fabiola, bom dia. Deus te abençoe, minha querida. Tamo junto, graças a Deus, né? Vamos orar pra gente dar início. Hoje começamos atrasados. Nós vamos ler hoje Números 15. É um capítulo forte, né? Que nós aprendemos com Romanos 14, né? Quem tá comigo aqui no YouTube, Deus te abençoe também. Vamos que vamos. Ai, tô prendendo minha orelha aqui. Aí. Nise, shalom, bom dia. Então vamos lá. Números capítulo 15. Pegue aí seu marca-texto, caneta e bora lá. Pai, obrigada por esse dia, obrigada pela leitura que temos oportunidade de ter acesso, obrigada pela tua presença, pela tua companhia, obrigada porque enquanto estávamos dormindo, o Senhor cuidou de nós e ao despertarmos para esse novo dia, temos a segurança e certeza de que não estaremos sozinhos, o Senhor vai cuidar de nós também. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez e faz. Obrigada pela tua grandeza, pela tua companhia, pela tua soberania, por morar em nós. Oh, Deus, não temos palavras para expressar o nosso amor, gratidão pelo que o Senhor é e fez em nosso lugar. Obrigada pela tua graça que nos alcançou. Obrigada pelo sacrifício ali na cruz que não foi em vão, fomos resgatados, estamos em Ti, Pai. Que a Tua palavra que temos lido possa ficar em nossos corações, em nossas mentes. Nos ajuda, nos conduza no nosso viver, fazendo em nós sempre o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Números 15 diz assim: O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Versículo 3: Um touro, ou um carneiro, ou uma ovelha, ou um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor como oferta que será completamente queimada, ou como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita. Estou com receio de estar mudo aqui no YouTube, porque eu estou apertando o botão do... Agora eu fiquei na dúvida. Mas enfim, se tiver, tá ouvindo, né? Então tá bom. Vamos continuar aqui. Poderão ser apresentados ao Senhor como oferta que será completamente queimada, ou como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita por vontade própria, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas nos dias marcados. O cheiro dessas ofertas é agradável ao Senhor.
Aquele que apresentar ao Senhor uma ovelha ou um cabrito como oferta para ser completamente queimada, deverá trazer também com cada animal 1 quilo de farinha fina misturada com 1 litro e 1/4 de azeite e também 1 litro de vinho. Com cada carneiro que for oferecido, será apresentada uma oferta de cereais de 2 quilos de farinha fina, misturada com 1 litro de azeite, e será trazido também 1 litro e 1/4 de vinho. O cheiro desses sacrifícios é agradável ao Senhor. Quando vocês oferecerem um touro novo como oferta que será completamente queimada, ou como oferta especial para pagar uma promessa, ou ainda como oferta de paz, deverão apresentar também com o touro uma oferta de cereais de 3 quilos de farinha fina misturada com 1 litro e 3/4 de azeite e também 1 litro e 3/4 de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. É assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiros, ovelhas e cabritos. Quando for oferecido mais do que um animal, as ofertas que vêm junto com eles deverão ser aumentadas de acordo com o número dos animais. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que têm um cheiro agradável ao Senhor. No caso dos estrangeiros que estiverem morando com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre, eles farão o mesmo que vocês quando eles apresentarem a Deus o Senhor uma oferta de alimentos que tem um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes. Diante do Senhor, a lei será a mesma, tanto para vocês como para os estrangeiros. A mesma lei e o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens, que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês fizerem pão, o primeiro pão feito de farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor essa oferta especial de pão. Pode acontecer que alguém, sem querer, peque e desobedeça a algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Aí, nesses casos, começando no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés e por todas as gerações futuras, deverá ser feito o seguinte: se por ignorância o povo cometer um pecado, então apresentará um touro novo que será completamente queimado como sacrifício de cheiro agradável ao Senhor, e também as ofertas de cereais e de vinho. Também deverá ser oferecido um bode para tirar o pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas para conseguir o perdão dos pecados deles, e eles serão perdoados, pois sem quererem cometeram um pecado e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado e também uma oferta de alimento. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta para tirar o pecado. O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. A lei é a mesma para quem peca sem querer, tanto para os israelitas
quanto para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto o israelita de nascimento como o estrangeiro, será culpado de ofender a Deus o Senhor. E essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que o viram fazendo isso, o levaram até o lugar onde estavam Moisés, Arão e todo o povo. Depois, puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabiam o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: esse homem deve ser morto, que todo o povo o mate a pedradas fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram o homem para fora do acampamento, e todo o povo atirou pedras nele, até que ele morreu. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingente nas pontas das suas capas. E em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor e também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Raimundo, Helenildo, Maíra, já falei. Deus, que capítulo, hein? Forte, né? Meu Pai. Vamos orar, Senhor? Gratidão pela palavra, como dito no início, que privilégio nosso termos acesso à Tua Escritura, Senhor. Tudo que o Senhor deixou para nosso conhecimento com o intuito de nos ensinar, eis-nos aqui, Pai. Estamos aqui para absorver e aprender tudo o que foi deixado para o nosso conhecimento. Que através do Teu Espírito Santo possamos ter o entendimento que o Senhor quer para nós neste tempo. E que tudo que temos lido possa mesmo entrar em nossa mente, em nosso coração. Isso é possível por Ti. Sabemos que conforme as nossas condições humanas, isso não seria possível. Mas pedimos que através do Teu Espírito Santo, quando for preciso, no momento oportuno, tudo aquilo que temos lido, estudado, absorvido, possa vir em nossa mente e não sair do nosso coração. Conduza-nos em todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Números capítulo 15 é um capítulo que serve como uma ponte crucial após a tragédia da incredulidade que nós vimos no capítulo 14. Depois que Deus sentencia, entrega uma sentença àquela geração a morrer no deserto, Ele não abandona o seu povo. Em vez disso, Ele reafirma
a validade e a permanência de suas leis, mesmo para a próxima geração que entraria na Terra Prometida. Esse capítulo nos ensina lições fundamentais sobre a adoração contínua, sobre a seriedade do pecado intencional e o poder da lembrança. Esse capítulo começa detalhando as leis para ofertas de grãos e para oferta de libações, oferta de vinho ou outra bebida, também azeite, né? Que deveriam acompanhar os sacrifícios de animais, especialmente quando Israel estivesse estabelecido na Terra Prometida. Essa instrução é dada mesmo quando o povo está no deserto, condenado a morrer ali. A lição aqui é a fidelidade de Deus à sua aliança e a natureza contínua da adoração. O fato de Deus dar leis sobre a vida em Canaã a uma geração que morreria no deserto mostra que a sua palavra é eterna e que ele já está planejando a vida da próxima geração. Isso nos ensina que a adoração e a obediência não devem ser abandonadas mesmo em meio à adversidade, pois elas preparam o caminho para a bênção futura. A adoração e a obediência não devem ser abandonadas mesmo em meio à adversidade. Elas preparam o caminho para a bênção futura. Este é um dos pontos mais importantes do capítulo. Deus estabelece sacrifícios para a expiação do pecado não intencional. Um pecado por ignorância, por erro, tanto para indivíduos quanto para toda a comunidade. No entanto, ele declara que a pessoa que peca presunçosamente, peca com mão levantada, olha só, ou pecado deliberado, será cortada do meio do povo, pois desprezou a palavra de Deus. A lição aqui é que existe uma diferença fundamental na visão de Deus sobre o pecado. O pecado de fraqueza ou ignorância pode ser perdoado através do sacrifício e do arrependimento, apontando para a graça de Cristo. Agora, o pecado intencional ou presunçoso, que é um ato de rebelião direta e desprezo pela palavra de Deus, é muito mais grave e atrai o juízo severo. Isso nos ensina a respeitar a santidade da lei e a evitar a arrogância espiritual de pecar deliberadamente. O capítulo termina com a ordem de que o povo de Israel deve usar franjas, aí o tzizit, né? Nas bordas das suas vestes. O propósito era claro, para que, vendo-as, lembrem-se de todos os mandamentos do Senhor e os cumpra. E não sigais os vossos corações, nem o vosso olhar após o que vos prostituís. A lição final é a importância da lembrança ativa e da disciplina na fé. Deus entende a tendência humana de se desviar e, por isso, institui lembretes visíveis, no caso, essas franjinhas aí na roupa, os tzizit. Não sei pronunciar, gente. Lembretes visíveis para ajudar a manter o foco na obediência e evitar a tentação. Isso nos ensina que precisamos de lembretes
em nossa vida diária, para nos afastarmos da corrupção do coração e nos mantermos centrados na palavra de Deus. Números 15 nos ensina então a continuar a adorar e a obedecer a Deus, independentemente das circunstâncias, a reconhecer a seriedade do pecado intencional e a usar recursos visuais e mentais, para nos mantermos fiéis aos mandamentos do Senhor. Amém, né, Raimundo? Um capítulo forte, né, gente? Mas o Senhor estava ensinando aquele povo que viveu tanto tempo no meio do Egito, aquele povo que ainda murmurava, reclamava e falando, mostrando. Ele já tinha falado que quem cometer o pecado porque quis, quem errar ali, mesmo sabendo que era errado, deveria ser morto. Logo depois de ensinar isso, passar isso para o povo, uma pessoa vai e desobedece a lei que já tinha sido estabelecida há tempo. Trabalhar no sábado pode ser interpretada como uma afronta, né? Uma afronta, não fala, não acontece, enfim, não tem isso escrito, mas por que a pessoa foi, né? Sabendo que não podia, ainda fez, cometeu. E aí o Senhor, para mostrar a todo o povo, falar: o que eu falo eu cumpro, o que eu prometo eu cumpro, o que eu estabeleço eu quero que seja levado a sério. E como um sinal, uma prova para todo o restante, cumpre o que havia falado. E a pessoa é morta. Um ato forte, um momento duro, difícil, mas necessário. Algumas pessoas só levam a sério quando sentem na pele ou presenciam uma situação assim. Que nós não sejamos estes que precisa pagar para ver, sabe? Que nós sejamos aqueles que obedecem, porque o Senhor já deixou escrito, porque o Senhor já falou. Nós cremos, descansamos nele, confiamos nele. Que o Senhor possa completar em nossos corações aquilo que Ele quer nos ensinar com este capítulo. Que possamos mesmo entender a diferença de um pecado cometido sem a intenção, sem o desejo, sem o plano anterior, sabe? Sem maquinar aquilo. Que você saiba a diferença para um pecado planejado, intencional. Nós somos falhos, a nossa essência é pecaminosa, mas nós estamos na busca de santificar, nós estamos numa busca constante de agradar o coração de Deus, estamos numa busca constante de ter o fruto do Espírito, de sermos diferentes. Não queremos ser santarrões, considerados assim, mas que toda a falha que tenhamos cometido sejam sem a intenção de fazê-las. E nós sabemos que isso é possível pela presença do Espírito Santo em nós. Então eu convido você a, de fato, convidar o Senhor para ser presente em sua vida todos os dias, para que Ele conduza você no seu viver. Busque mesmo ter discernimento e ser conduzido por Deus, para que a gente possa de fato não entristecer o coração do nosso Senhor. E se acontecer algum tropeço no meio do caminho, seja rápido em se arrepender, rápido em voltar atrás e se prostrar ao Senhor, se consertar,
para continuar a prosseguir nele, não deixando-o de lado e nem desistindo da sua caminhada com Cristo por conta de um tropeço. O Senhor conhece a nossa vida, conhece desde quando você estava ainda no ventre da sua mãe. Conhece as nossas limitações, as nossas capacidades, nossas competências, tudo. Ele nos fez, Ele nos formou. E Ele quer que sejamos sinceros, transparentes, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo os nossos, até onde nós conseguimos, reconhecendo o desejo de agradá-lo, de ser melhor. Que seu relacionamento com o Pai seja transparente, sincero e que nada afaste você da presença dele, nem os tropeços. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui juntos para a leitura do próximo capítulo. Que o Senhor os abençoe. Tenha uma quinta-feira maravilhosa na presença do Pai, com boas novas, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até. Tchau. Beijo, beijo.